mundo e tudo que nele há. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artífice e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amém. Até aqui, queridos. Vamos orar novamente. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, na Tua presença estamos, Pai. E cremos que Tu não nos trouxeste aqui por acaso. Nós não viemos aqui, ó Deus, porque havia em nós o desejo profundo de estar aqui. Não simplesmente porque fomos convidados ou porque achamos interessante essa igreja, mas estamos aqui porque o Teu Espírito Santo tem algo a falar a cada um de nós nessa noite. Não existe acaso na vida daqueles que Te buscam. Deus, Tu é um Deus que tem tudo sob o Teu controle, e se Tu nos trouxeste até aqui, é porque Tu tem um propósito muito bem definido, e que não saiamos daqui da mesma maneira como entramos, mas que saiamos tocados, impactados, transformados pelo poder da Tua palavra em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, o apóstolo Paulo, nesse momento em que Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos. Ele escreveu alguns momentos, ele está presente, em outros momentos ele não está presente. Lucas não está em Atenas, mas certamente ele escreve do testemunho do próprio Paulo, que certamente quando o encontrou, falou com ele das coisas que aconteceram ali. Quando Paulo chega em Atenas, ele já vem de alguns lugares, né? Paulo está em Atenas, Paulo já está vindo de alguns lugares. Ele passou por Filipos, que é lá onde ele é preso, apanha, e o carcereiro acaba se convertendo, né? Há uma grande perseguição em Filipos, né? Paulo foi preso e teve que sair de lá também, por causa da própria perseguição mesmo, é orientado a sair de lá, e ele sai de lá, vai para Tessalônica, onde a perseguição ainda foi mais intensa ainda, mas Paulo não se intimidava com nada. Ele pregava, onde chegava ele tinha que pregar o evangelho, ele não parava. Era o chamado intenso na sua vida, ele entendia isso com muita clareza, que ele não podia abrir mão do chamado dele em nenhum momento. Onde ele estivesse, ele precisava estar exercitando o seu chamado. E em Tessalônica não foi diferente, ele foi para a sinagoga, pregou aos judeus. Quando os judeus não quiseram mais ouvi-lo, ele foi para as ruas e pregou nas ruas, e muitas pessoas se converteram em Tessalônica. Muitas pessoas. Mas houve uma perseguição intensa, e Paulo teve que sair de lá. As pessoas que foram evangelizadas ali em Tessalônica também foram perseguidas, mas eles orientaram a Paulo que fosse embora. E Paulo então vai para Bereia. Bereia é aquela cidade em que Paulo chega, e as pessoas, tudo que Paulo falava, eles iam lá e conferiam nas escrituras, né? Aquilo que a gente deve fazer, né? Quando você ouvir um pregador,
antes de você aceitar tudo que ele fala, você vai para as Escrituras para ver se ele está falando aquilo que realmente a Bíblia fala. Que infelizmente hoje em dia nós vemos muitos pregadores de enigmas, né? Você olha um pregador, não vou nem falar que é um pastor, né? Mas um pregador, né, e ele fala de uma forma assim tão forte, tão intensa, uma oratória maravilhosa. Ele fala de coisas que você não está nem entendendo o que é, mas só da maneira como ele fala, aquilo já entra dentro de você. Você recebe aquele ânimo, aquela emoção, mas quando você vai para as Escrituras, aquilo que aquele homem está falando não está de acordo com o que diz as Escrituras. E como já disse alguns formadores, a palavra pode estar fazendo chuva de milagres cair no lugar, mas se não tiver de acordo com a palavra de Deus, é lixo. Milagre pode estar acontecendo a 1 quilômetro do lugar, mas se dali não está sendo liberada a palavra de Deus, genuína e verdadeira, joga para longe de você, que não vai te levar para a eternidade. Pode te levar a muitos lugares, menos para a eternidade. E o apóstolo Paulo, ele também sai de Bereia, também teve uma grande confusão em Bereia, e Paulo então vai para Atenas. Atenas, quando Paulo chega lá, já não é mais uma grande cidade, né? Atenas, a gente conhece Atenas muito pelos livros de história, foi uma grande cidade, né, antes de Jesus, né? Muitos anos antes de Jesus, lá para os 100 anos, 150 anos antes de Jesus, Atenas era uma cidade muito poderosa. Mas já na época de Paulo, Atenas já não era uma cidade tão importante assim. Mas uma coisa era notória na cidade de Atenas: era uma cidade extremamente religiosa. Entenda que o fato de ser uma cidade extremamente religiosa não significa que era uma cidade altamente espiritual. A religiosidade que havia em Atenas, podemos dizer que era uma religiosidade onde na prática havia um ateísmo. Porque Atenas era uma cidade extremamente religiosa. Para tudo eles buscavam Deus, mas um Deus que era de acordo com aquilo que eles imaginavam que devia ser um Deus. Em Atenas havia altares para todos os deuses imagináveis que você possa tentar imaginar. Há uma estatística, né, de alguns escritores antigos que dizem que em Atenas havia mais de 30 mil altares para 30 mil deuses. O maior deus de Atenas, certamente aqueles que vocês já ouviram falar, né, quem já viu o filme Fúria de Titãs e tantos outros filmes aí, né, Zeus, né? Zeus é o deus mais poderoso da mitologia grega e um dos maiores deuses realmente, né, da Grécia. Mas a Grécia em si, ela não ela é uma religiosidade de certa forma parcial, porque a cultura grega, que vem, na verdade, acompanha até os dias de hoje, é uma cultura que nós chamamos de hedonista. O que é uma cultura hedonista? Onde o prazer está acima de todas as coisas. Atenas tinha essa ideologia, essa cultura. Embora fosse uma cidade extremamente religiosa, faziam oferendas a todos os tipos de... Cada casa tinha um altar de um determinado Deus. Cada rua em Atenas tinha um altar especial para a proteção daquelas ruas. Então, todo lugar em Atenas havia deuses, né? Até uma lenda que diz que um determinado filósofo saiu à rua com uma lanterna durante o dia. E um homem perguntou: o que você está procurando? Não, estou vendo se acho homens, porque Deus tem demais nessa cidade. De tanto que havia a religiosidade, entre aspas, mas o prazer, pelo prazer, era o ponto prioritário na vida dos atenienses, na vida dos gregos de uma forma geral, que, podemos dizer, influencia até hoje a cultura ocidental, esse hedonismo, o prazer pelo prazer. Vocês já ouviram aquele ditado assim: o que importa é ser feliz? Né? Até, alguns até falam na igreja, né? Não, o que importa é ser feliz. Mas isso é uma frase ou um pensamento hedonista, um pensamento grego, porque o que importa é ser feliz.
O que importa é eu estar bem, o que importa é a alegria, o que importa é o prazer, independente das consequências que isso possa ter. Então, Atenas era uma cidade hedonista em sua cultura geral, ainda que fosse uma cidade extremamente religiosa. E quando Paulo chega em Atenas, e ele chega sozinho, ele não está muito na intenção de evangelizar, porque quando você vê Paulo em suas viagens missionárias, ele está sempre com alguém. Ou ele está com Silas, ou ele está com Timóteo, né? Ele está sempre com alguém. Porque essa era a visão, né? De estar sempre dois, né? Ir de dois em dois já era uma orientação de Jesus para evangelizar. E Paulo não chegou em Atenas na intenção de evangelizar, mas ele é constrangido quando vê a idolatria intensa naquela cidade. Ele vê que havia altares para tudo, e ele começa então a falar, a conversar com os mais religiosos, né? E haviam duas vertentes religiosas muito fortes em Atenas, né? Que está até escrito aqui no verso 18, que eram os epicureus e os estoicos. Eram homens extremamente religiosos, eram como se fossem os saduceus e os fariseus para os judeus, eram os epicureus e os estoicos para os gregos. Eram homens que, apesar de terem uma visão hedonista do prazer pelo prazer, mas eles entendiam que o prazer estava em fazer coisas boas. Eles não acreditavam numa vida pós-morte, eles não acreditavam numa vida espiritual. Eram homens religiosos que acreditavam que aquilo que você fazia aqui você pagava. Então era aquela visão materialista, entre aspas, porque, digo entre aspas, porque eles não pensavam num prazer pelo prazer e só nas coisas prazerosas da vida, da carne, prazeres físicos, mas eles acreditavam na ética, na bondade, na piedade. Era uma característica desses homens que eram religiosos, só que eles eram como os fariseus, que pensavam só nas regras, né? Eram esses homens aqui, os estoicos, eles pensavam nas regras, só nas regras, mas como os fariseus, eles também aparentavam uma alta religiosidade, mas na verdade, nos bastidores, eram como um grego qualquer, eram hedonistas, buscavam as coisas pelo prazer que eles podiam ter naquilo que eles faziam. Infelizmente, a religiosidade leva as pessoas a isso, a uma vida aparentemente santa, até mesmo divina, mas nos bastidores ela é um hedonista qualquer, ela faz aquilo que lhe dá prazer, como se Deus não existisse. É o que a gente fala aqui, os atenienses, eles eram muito religiosos, mas eram ateístas práticos. O que é um ateísta prático? Religioso, mas um ateísta prático. Religioso, ele vive os rituais da sua religião, mas na sua vida vive-se como se Deus não existisse. Ele vive a sua vida normal, como se Deus não existisse. Quando ele entra da porta para dentro, ele se torna religioso, ele se ajoelha para orar, ele dá o seu dízimo, ele ora, no louvor ele levanta as mãos, ele é um religioso, mas na sua vida, no seu trabalho, na faculdade, no colégio, dentro de casa, ele é um hedonista, ele faz aquilo que ele sente vontade de fazer, aquilo que dá prazer para ele, independente de Deus. Quer dizer, é o ateísta prático. Na teoria ele não é, mas na prática ele é. Ele não pergunta a Deus para tomar uma decisão, ele toma a decisão e depois ele pensa em, às vezes quando é religioso, mais religioso, ele até depois pede para Deus abençoar, né? Mas na hora de tomar a decisão, ele não coloca isso diante de Deus, ele não ora, ele não jejua, ele simplesmente decide pelo aquilo que é o melhor, aquilo que é mais prazeroso, aquilo que vai lhe fazer bem, sem se importar
se realmente esse é o caminho que Deus tem para a sua vida. Imagina se Jesus fosse hedonista, não teria ido para a cruz. Mas ele dizia o seguinte: o que importa é fazer a vontade do Pai. O que importa é fazer a vontade do Pai. E Paulo também tinha esse entendimento. O que importa era fazer a vontade de Deus. Ele não foi chamado para viver uma vida qualquer. Ele foi chamado para viver uma vida em Cristo Jesus. E ele estava firmado nisso e entendia isso com clareza. E ele queria passar isso para os gregos, que tinham muitos altares, muita religião no lugar, muita religião na cidade. Mas o que importa, na verdade, não é a religião. E Paulo vai trazer isso com clareza, porque se você observar em todo o texto que nós lemos aqui, de onde eu li até antes mesmo, do verso 15, que é quando Paulo entra em Atenas, você pode perceber que em nenhum momento Paulo vai falar de religião. Paulo não fala do cordeiro, não fala de batizar, não fala de regra, não fala de mandamento. Paulo não vai falar sobre nada, Paulo não vai falar sobre religião. Paulo vai chamar eles de religiosos. Vocês são muito religiosos, passei por aí, vi altar de tudo quanto é jeito, até um altar que não tem nada, um altar que não tem imagem nenhuma, um altar que vocês adoram ao Deus que não conhece. E é sobre esse Deus que vocês não conhecem que eu quero falar aqui. Não sei se vocês viram aquele filme Fúria de Titãs, Alguém viu aqui Fúria de Titãs? Pois só eu? Caramba. Mas nesse filme tem uma coisa, Zeus, que é o deusão lá, Zeus, fala para o Perseu, que é um filho dele, com uma... Olha só, como é que eram os deuses gregos, O deus grego, ele se relacionava com a mulher dele, que era uma deusa, se relacionava com as amantes, e é Deus, relacionava com as mulheres humanas, e é Deus, Olha só que doideira, Diferente daquele nosso Deus que é santo, soberano, majestoso, maravilhoso, amém? A ele toda honra e glória. Zeus fala para Perseu assim: os deuses estão perdendo a força, porque o mundo não está mais fazendo as suas preces. Olha só, a força dos deuses mitológicos dependia da oração dos seus súditos, da oração daqueles em quem eles estavam lá para proteger. Um Deus que depende de alguma coisa. E Paulo começa no verso 24 do capítulo 17. Ele fala de Deus assim: ao Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus é Deus independente de mim ou de você. Quando você entra aqui, você não está entrando aqui, estou entrando aqui para agradar a Deus. Querido, Deus é Deus. Deus é Deus. Você entrar aqui 10 vezes de joelho, ou se arrastando, ou cantando, ou pulando para Deus, não vai aumentar a divindade de Deus, nem vai diminuir a divindade de Deus se você não quiser isso. Não vou querer mais saber de Deus, não. Deus vai estar muito magoado com isso. Deus realmente não precisa de mim e de você. Ele criou tudo aquilo que você imaginar, foi criado por Deus. O teu próprio pensamento é estabelecido por Deus e tem o controle de Deus em tudo. Não há nada que fuja ao controle de Deus. Alguns anos atrás, quando começou essa questão do Estado Islâmico, as grandes atrocidades que nós vimos até mesmo na televisão, e está ainda no YouTube ainda, algumas atrocidades que eles fizeram, muitos começaram a temer. O Estado Islâmico vai dominar o mundo, vai matar os cristãos, agora vai começar a perseguição ferrenha, e todo mundo já falando de uma maneira como se Deus não tivesse no controle de todas essas coisas. Eu tenho um pastor nosso, da nossa igreja, que na verdade é o pastor da nossa igreja,
que é o pastor Barry Denison. Hoje ele é pastor na Embaixada da Paz em Israel. E ele, ano passado, tivemos o nosso congresso lá em São Luís, a sede da nossa igreja, da Igreja da Colheita em São Luís, e ele veio no Conselho de Pastores, que acontece todo ano, e ele veio falar para nós como que estavam os acontecimentos lá. A esposa do pastor Barry, ela é médica, e ela trabalha no campo lá dos refugiados, né, dando apoio, né, médico, né, e também cristão àquela região da faixa de Gaza, né, ela faz uma atuação lá. E o pastor Barry estava falando conosco sobre essa questão do Estado Islâmico, na maneira como Deus está em controle de tudo. Vocês sabem que o Estado Islâmico, eles declaram mesmo que eles matam e vão matar todos aqueles que não são muçulmanos. Na verdade, eles entendem que eles são os verdadeiros muçulmanos. E essa ferocidade desses homens, essa violência tão grande com respeito às outras religiões e principalmente aos países ocidentais, tem feito com que muitos muçulmanos, por ver a violência que os membros do Estado Islâmico estão propondo, e quando eles olham para o Alcorão e veem que aquilo que o Estado Islâmico nada mais faz é aquilo que o Alcorão diz para fazer, muitos estão se frustrando com a religião que eles pregam e estão se convertendo a Jesus. Muitos muçulmanos hoje em Israel estão se convertendo por ver, né, esse radicalismo do Estado Islâmico e verem que o Alcorão fala justamente aquilo que eles fazem. E eles entendem então que o Islã não é aquilo que eles querem para a vida deles. E eles buscam então em Cristo a verdadeira solução para as suas vidas. Tem aumentado muito o número de muçulmanos que têm se convertido a Cristo no Oriente Médio, por causa do Estado Islâmico. Interessante, né? Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. E Paulo ainda continua aqui, no verso 27, que ele fala sobre aqueles que buscam a Deus em qualquer lugar, como se tateando se pudesse encontrá-lo. Né? Vou ler para que vocês possam se posicionar. Né? No verso 26 fala assim: e disse: de um só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de você. Há pessoas que vivem perdidas na sua própria religiosidade, como se a própria religião pudesse dar a ela a direção de que ela precisa, só que muitas vezes a religião não dá direção nenhuma. A religião vai criar rituais, a religião vai criar ordenanças, muitas vezes fora das Escrituras. E eu não estou falando que nós não devemos ser religiosos, nem que não devemos ter uma religião, mas em que está o fundamento da sua religiosidade? Em que está o fundamento da religião que você se propõe a seguir? Qual é o fundamento disso tudo? Qual é o fundamento dessa história, dessa tua história, dentro dessa religiosidade que você muitas vezes busca? Conheço pessoas que estiveram entre nós, chegaram a ser líderes dentro de igrejas evangélicas, mas que hoje estão afastados. E não somente alguns estão afastados, outros se enveredaram por religiões completamente fora do Evangelho. Alguns se envolveram com o espiritismo, outros com religiões afro-brasileiras, outros com religiões orientais. Mas por que essas pessoas que caminharam aqui conosco,
caminharam uma vida cristã, aparentemente levantaram suas mãos e se converteram. Por que que elas não ficaram? Por que que elas não se firmaram? Porque eles estavam buscando solução na religião e não a solução em Jesus. Você não pode buscar a solução da sua vida numa religião. O pastor Fábio não vai resolver os seus problemas. A igreja Atos não vai resolver os seus problemas. Se você estiver aqui simplesmente porque aqui é um lugar bacana, um lugar legal, onde tem pessoas amigas, você está extremamente enganado. Você será frustrado, porque se o fundamento da tua caminhada e da tua permanência aqui não for Jesus. E Paulo fala assim, no verso 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo não fala de religião aqui, ele fala da presença de Jesus na nossa vida. Ele fala nele vivemos, nós vivemos em Cristo, nele nos movemos, nós nos movemos em Cristo, nele existimos, nós existimos por causa dele, por ele e para ele. Cristo sim, precisa ser o fundamento e a realidade da tua história. A religião pode te levar a lugar nenhum, mas Cristo, Ele vai te levar para o caminho certo, para o caminho da eternidade. A vida eterna só se é alcançada em Jesus Cristo. Tem pessoas que às vezes falam para mim: pastor, eu já tenho 10 anos de igreja, já tenho 10 anos de cristão, mas nada acontece. Aí eu falo assim: é porque, meu irmão, você não tem 10 anos de igreja, você não tem 10 anos de cristão, você tem um ano repetido 10 vezes. Um ano repetido, você não amadureceu em Cristo, você não cresceu em Cristo, você não desenvolveu sua fé, você ficou aí, ó, como diz o hino, deitado eternamente em berço esplêndido, na sombra e água fresca de uma vida cristã que não existe, porque o próprio Paulo fala que aquele que decide viver a sua vida piedosamente padecerá perseguição. E se você está vivendo muito maravilhosamente, assim, sem nenhuma resistência, sem nada acontecendo, levanta as orelhas, abre bem os olhos, alguma coisa pode estar errada. Dizem os historiadores que John Wesley, um famoso pregador inglês, dizia que quando tudo estava bem, ele ficava preocupado, ele começava a orar, falando: Senhor, se eu não estou sendo perseguido é porque eu não devo estar vivendo piedosamente. Então, se tem alguma coisa errada, me mostra. Alguma perseguição tem que estar acontecendo. É claro que isso é radicalismo, né? É ser extremista demais. Mas entenda, a verdadeira vida cristã, a verdadeira vida cristã não é vivida daquela porta para dentro. A verdadeira vida cristã é vivida entre os cultos, né? Entre um culto e outro é a verdadeira vida cristã. O que você faz quando você sai daqui? É aí que vai ser a sua verdadeira vida cristã. O que você vai fazer amanhã de manhã, quando você acordar de manhã? Maldita segunda-feira! Se é o Senhor que nos dá cada dia, né? Então a verdadeira vida cristã, querido, é vivida por aquele que tem Jesus. Não é vivida por aquele que tem uma religião. Não é vivida por aquele que frequenta a igreja. É daquele que pode dizer: nele eu vivo, nele eu me movo, nele eu existo. Mas, querido, talvez você pense: então, pastor, acabo de descobrir que tem alguma coisa errada, porque isso não é a realidade da minha vida. Eu me sinto muito bem aqui na igreja, mas durante a semana é um dia horrível, é tudo ruim. E algumas pessoas falam assim: mas é muito difícil viver a vida cristã.
É muito difícil servir a Deus, é muito difícil servir a Jesus. Querido, é difícil servir a Jesus quando nós não experimentamos um novo nascimento. É difícil servir a Jesus quando nós simplesmente seguimos uma religião. É extremamente difícil servir a Jesus quando nós não experimentamos o nascer de novo. Porque quando nós nascemos de novo, diz as Escrituras que há um novo Espírito que passa a habitar em nós, há uma nova semente. Pedro fala que a semente divina passa a entrar em nós e nós passamos a ser coparticipantes da natureza divina. E quando há uma nova natureza que acontece na nossa vida a partir do novo nascimento, quando uma nova natureza começa a acontecer dentro de nós, tudo que começa a acontecer faz parte de algo natural. Você vem à igreja não para buscar alguma coisa, a tua nova natureza quer estar perto de quem ama a Deus. A tua nova natureza quer obedecer a Deus. A tua nova natureza flui o desejo de adorar a Deus, flui o desejo de levantar as mãos, flui o quebrantamento espontâneo, porque faz parte agora da tua nova natureza. Mas essa nova natureza só está em nós se nós passarmos pela experiência do novo nascimento, de nos tornarmos a habitação de Jesus, de nos tornarmos a casa favorita, né? Como diz a canção, eu quero ser, né, um lugar onde Deus gosta de estar, ser a casa favorita de Deus, ser a habitação do Espírito Santo. Isso faz parte da nova natureza. Porque, como dizem as Escrituras, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E se o Espírito Santo não mover na sua vida, querido, não poderei fazer nada por você. Pastor Fábio não vai poder fazer nada por você. As coisas só começam a acontecer no momento que o Espírito Santo começa a se movimentar na nossa existência. Mas como que eu faço, pastor? Como que eu faço então para ter esse novo nascimento? Como é que eu faço para ter essa experiência de nele eu vivo, nele eu existo, nele eu me movo? Como é que isso acontece? Como é que eu faço? Eu posso dizer para você, você não faz. Você não faz. Não é você que, não, eu quero isso, eu vou jejuar para isso. Querido, lamento dizer, as coisas não acontecem assim. Digo para você que começa com uma ação do Espírito Santo. E eu posso dizer para você, se você está aqui hoje, certamente o Espírito Santo já começou a fazer alguma coisa. Talvez você que ainda não tenha experimentado esse momento e está aqui hoje me ouvindo isso, certamente você tinha que ouvir o que eu estou dizendo, porque o Espírito Santo quer que você ouça e entenda aquilo que Deus quer na tua vida a partir do dia que se chama hoje. Mas Deus, verso 30, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que é ignorância? É o desconhecimento. De repente você entendia que ser crente era frequentar uma igreja. De repente você entendia que ser cristão era ser membro, fazer parte lá do hall de membro de uma igreja.
De repente você entendia que ser cristão era ser de uma igreja que tivesse um sacerdote, um padre, um pastor, e viver sobre as orientações desse homem. E então você é um cristão porque você diz que acredita em Jesus. Mas ser cristão de verdade não é só o fato de você dizer que acredita em Jesus. Ser cristão é ter dentro de nós o Espírito de Cristo. É mais do que uma declaração. Mas pastor, eu lembro quando um pastor falou para mim: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Eu levantei a mão. Mas querido, se o teu posicionamento foi só levantar a mão, ir para frente, receber a oração e ir embora, faltou alguma coisa, querido. Em nenhum momento nos evangelhos nós vemos Jesus se declarando fundador da religião cristã. Você lê esse versículo, né? Sobre essa pedra, né, vou estabelecer a religião cristã, né? Não, Jesus não fala de religião também. Jesus fala de vida em abundância, de vida eterna, não é assim? E Paulo segue por esse caminho também. E aqui ele não vai falar de religião também. Jesus fala de reino, não é assim? Jesus fala de reino. E João Batista, que era o precursor de Jesus, o que João Batista chega falando? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. E quando Jesus aparece, o que Jesus também começa a falar? Ele fala dos 10 mandamentos. Quando Jesus aparece, ele fala sobre as regras que vai ter a igreja evangélica de Cristo naquela época. Não, Jesus fala também: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, mais para frente, ele fala mais forte ainda. Ele fala: o reino de Deus está onde? Está em vós. O reino de Deus está em você. Não é para ficar procurando por aí, tateando, como se você pudesse achar o reino de Deus por aí em algum lugar. O próprio Jesus falou que o reino de Deus não é como o reino humano. Você não vai dizer que o reino de Deus está aqui ou está ali. O reino de Deus está onde Jesus está. O reino de Deus está onde Jesus habita. E se onde nós dizemos que tem reino de Deus, se Jesus não está ali, é um grande engano. Se o pastor de vocês não prega a Jesus como o único Senhor, prega a igreja como a maioral, digo para vocês: fuja dele. Se algum dia, queridos, vocês me ouvirem falar sobre a grande importância da igreja, em vez de enaltecer a Jesus, me chamem de calhorda, me chamem de charlatão. Se Jesus não for o principal da minha mensagem, se Jesus não for o principal na minha história, se Jesus não for o principal da tua história, nada serve. Por isso Paulo diz aqui, de que Deus anuncia agora em todo lugar a todos os homens que se arrependam. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é remorso. Remorso é quando você sente a consequência do teu erro, mas você não considera tanto o teu erro. Porque arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é metanoia. Arrependimento é mudança. Mudança de mentalidade. Mudança de atitude. Arrependimento fala de mudança radical, de mudança real. E se não há mudança de mentalidade, se não há mudança de atitude, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não terá a presença de Jesus na tua história. Arrependei-vos,
arrependimento. Se hoje Jesus não ainda é essa realidade presente na tua vida, na tua história, o que você precisa fazer? Se o Espírito Santo estiver te movendo para isso, porque que não adianta você vir simplesmente porque eu estou falando. Ah não, eu me arrependo. Se arrepende porque está sendo pressionado, se arrepende porque não vê saída, se arrepende porque é o que tem que fazer. Não, se você está se arrependendo porque o Espírito Santo tem falado isso ao teu coração, se o Espírito Santo tem tocado fortemente em você, se o Espírito Santo está impactando a tua mente, o teu coração, se você começa a entender que toda a tua história não valeu a pena e que só valerá a pena no momento em que Jesus estiver sendo a realidade da tua história, se você estiver entendendo isso, então esse é o momento de você se achegar ao Senhor com o coração quebrantado e contrito, porque diz as Escrituras que diante de um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Deus não despreza aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Você precisa entender que a sua vida em Deus é mais do que uma religião. Na Grécia, muitos altares. Em Atenas, apenas em Atenas, mais de 30 mil altares. Uma cidade extremamente religiosa, mas completamente longe de Deus. Tinha até um Deus desconhecido lá, mas não adianta você adorar muitos deuses e a Deus, né? Ah, não, eu vou para a igreja, mas existem outros deuses na tua história. E quando eu falo assim, certamente vai cair a ficha sobre muitos deuses que você tem adorado nessa sua caminhada, além do Senhor Jesus. O materialismo tem estabelecido muitos deuses na vida das pessoas. O consumo pelo consumo, o materialismo intenso tem entrado adentro das igrejas, que têm se tornado pragmáticas. O que importa é a prosperidade, o que importa é você ter muito dinheiro, o que importa é você ter uma igreja confortável, com ar-condicionado, com um som assim, Hillsong, né? A vida cristã é muito mais que isso, querido. A vida cristã é muito mais simples que isso. A vida cristã é muito mais simples. Mas não há vida cristã sem arrependimento. Não há vida cristã sem a presença de Jesus na nossa vida. Não há vida cristã se nós não nos movermos nele, em Cristo. Não há vida cristã se nós não vivemos nele. Não há vida cristã se nós não existimos nele. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não é nenhuma condenação para aqueles que são da igreja de Cristo. Né? Tem igreja de Cristo, né? Não é nenhuma condenação há para aqueles que são da igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, né? Teve uma explicação, né, da fundamento da Assembleia de Deus, né? Foi aquele avivamento da Rua Azusa, né, que faz parte da história da Assembleia de Deus. Mas o que importa não é a igreja, o que importa é a presença de Jesus na sua vida. O que importa é o quanto de Jesus está em você, não quanto você lê sobre Jesus, não quantos rituais você participa, não quantas vezes você te batizou, né? Não quantas vezes você veio à frente, não quantas vezes você recebeu oração, nem quantas vezes você chorou. Ainda que Paulo fala, né, que o choro faz parte, né? A tristeza para o arrependimento, ela é maravilhosa.
Porque o arrependimento sem quebrantamento eu acho estranho, né? Você se arrependeu? Não, me arrependi. Tá, mas você se arrependeu? Não me arrependo. Pô, me arrependo, você não está vendo, não? O arrependimento sem quebrantamento, sem sensibilidade espiritual, questione esse arrependimento. Que Paulo fala que o arrependimento, movido pelo Espírito Santo, ele produz tristeza. Tristeza pelos pecados passados, tristeza por ter entristecido o coração de Deus. Mas é uma tristeza que não se transforma em amargura, é uma tristeza que se transforma em liberdade, em viver uma vida cristã que vale a pena ser vivida, uma vida cristã que não está presa às regras, porque você vive as regras naturalmente. Não é movida pelas regras, porque a tua natureza, a nova natureza, a natureza divina, te faz viver as regras naturalmente. As regras fluem. Você ama teu irmão porque você ama. Você é dizimista porque você quer ser dizimista. Você é ofertante porque você tem o desejo de ofertar. Você vem à casa de Deus porque faz parte da tua natureza querer mais e mais de Deus. Prossigamos em conhecer ao Senhor, amém, queridos? Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória para todo sempre. Então, querido, nessa noite, o que eu quero, não é o que eu quero, é o que o Espírito Santo quer. É que você tenha uma vida cristã incomum. Uma vida cristã que não pode ser uma vida natural. Vida natural deixa para o mundo. Eles vivem naturalmente. Mas nós precisamos aprender a viver uma vida em Cristo, sobrenaturalmente. O natural, querido, o próprio Paulo diz, o natural é para os naturais, o espiritual é para os espirituais. E espiritual é aquele que tem o Espírito de Deus. O espiritual é aquele que não está mais morto, não tem mais o seu espírito morto, mas você tem o seu espírito ressuscitado com Cristo. Seu espírito tem uma nova vida. A vida de Cristo está em você. E Deus quer isso para a tua vida, para a tua história. Muitas coisas só começam a acontecer na nossa história de verdade quando nós nos movemos em Cristo, quando nós estamos nele e quando nós existimos para Ele, por Ele, tudo para Ele. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, queridos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você fizesse uma oração nesse momento. Coloque a sua vida diante de Deus. Como é que está a sua vida religiosa, né? A tua religiosidade, ela se fundamenta em Cristo ou se fundamenta nas regras da igreja? A sua religiosidade, e eu não estou aqui condenando a religiosidade naquilo que ministrei, mas digo que a nossa religiosidade não pode ser uma religiosidade baseada simplesmente nos 10 mandamentos. A nossa religiosidade precisa se fundamentar em Cristo Jesus. Ele precisa ser o fundamento da sua história. É nele que você precisa se mover. E como nós lemos, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se nesse momento o Espírito Santo está tocando a sua vida para começar um novo momento na tua história, talvez você diga que, mas pastor, já estou na igreja há um tempão, mas como tem sido a qualidade desse tempo que você tem estado na igreja?
Será que Cristo tem feito parte plenamente dessa tua caminhada em Cristo Jesus? E o arrependimento é isso. É você decidir mudar a tua atitude, mudar a tua mentalidade no que diz respeito à tua vida cristã. E se o Espírito Santo está tocando você nessa noite, profundamente, para uma mudança na tua história, para uma mudança de mentalidade com respeito à sua vida dia a dia, com respeito a uma mudança, o arrependimento real, um quebrantamento sincero, se o Espírito Santo está movendo nesse sentido, eu convido você a sair do seu lugar e vir até aqui na frente, para que a gente possa orar por você. Se você está sendo tocado pelo Espírito Santo nessa noite, se o Espírito Santo está falando no seu coração, eu digo a você, não se intimide. Venha até aqui na frente, para que possamos orar por você. E juntos, começarmos esse novo momento, marcarmos esse novo momento, com uma oração, com um momento, com uma decisão de mudança, uma mudança de atitude, mudança de mentalidade. O Espírito Santo a te fortalecer, te conduzir, te abençoar a tua história, a tua nova caminhada, uma nova decisão, um novo momento, uma mudança real, que há de impactar a tua vida, a vida dos teus familiares, a vida das pessoas que estão em volta de você. Deus vai mudar a tua história e de todos aqueles que estão envoltos em você. Sandálias pra suportar, pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse vai. Ele disse pra você ir, quem vai diante dele. E me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos do cais. Declare isso, declare a ele.
Não se intimide. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, a partir do dia que se chama hoje. Deus diz agora, neste lugar, que nos arrependamos, que mudemos a nossa vida, que mudemos de mentalidade, que mudemos de atitude. Marque esse momento, marque o dia de hoje. Deus tem grandes coisas a fazer e há de fazer na vida de todo aquele que se move em Cristo, que está em Cristo, que existe por Cristo e para Cristo. Para onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Para onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Para onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui purificado pelo teu amor. Aleluia, Senhor. Louvado o teu nome, Senhor. Somos um com você. Somos um com você, Jesus, Jesus, Jesus. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Para onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Para onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Eu só tenho você, só tenho você, somente o Senhor Jesus. Para onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Jesus, Jesus, palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Para onde eu irei voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Nós só temos o Senhor Jesus. O que seria de nós sem o Senhor Jesus? A nossa vida pertence a Ti.
O que seria de nós se não fosse a tua graça, tua misericórdia revelada em Jesus? O que seria de mim? O que seria de nós? O que seria de nós? Oh! Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, para onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Talvez você queira renovar a tua fé nessa noite. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, se ajoelhar. Talvez você simplesmente está com muita vontade de queimar na presença de Deus. Vem pra frente, toca no altar, se derrama na presença dEle. Porque um coração quebrantado e contrito, Ele não vai resistir. Onde estão os apaixonados por Cristo? Deixa fluir a adoração do teu coração a Ele. Declare essas palavras a Ele. Palavras de vida eterna, aonde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, para onde eu irei? Se não tenho aonde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, para onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Uma vez o Senhor Jesus estava ministrando a palavra, e Ele disse palavras duras àquele povo. E algumas daquelas pessoas começaram a sair. A multidão começou a ir embora devido à palavra que eles acharam pesada. E Pedro vira e diz para ele que as pessoas estavam indo embora. E ele fala: e vocês também querem ir? Vocês também querem ir? E Pedro vira para ele: para onde nós vamos, Senhor? Para onde nós vamos, Senhor? O que nós faremos, Senhor, se somente Tu, Jesus, tem palavras de vida eterna? Senhor, no nome de Jesus, colocamos diante de Ti cada um desses irmãos, homens e mulheres, jovens e maduros, pessoas que nessa noite, Senhor, estão decididas a uma mudança, estão decididas a se deixarem mover pelo Teu Espírito Santo. Pessoas que estão decididas a entrarem em Cristo, a viverem nele, a existirem por Ele e para Ele. Porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. E que isso se torne realidade na vida de todos nós. Senhor, Teu Espírito Santo nessa noite faz algo novo em nossa história, nos marca de uma forma especial. Queremos sim, Senhor, sair daqui marcados, penetrados
guiados pelo Teu Espírito Santo. Deus, queremos ser arraigados na Tua palavra, no Teu Espírito e viver sim uma nova vida, conforme a nossa nova natureza. Sermos coparticipantes da natureza divina. A natureza divina habita em nós. Oh, há uma nova natureza. Há uma nova natureza em nós. E a natureza velha do velho homem começa a morrer. Porque o que nós queremos é a vida abundante. É a vida que vale a pena ser vivida. Uma vida para sempre em Cristo Jesus, onde haverá eternidade. E que caminharemos de eternidade a eternidade, de glória em glória. E que Teu nome, ó Senhor, seja glorificado em nossa vida. Que Teu nome seja glorificado em nossa existência, como homem, como mulher, como um jovem, cheio da Tua presença. Obrigado, Senhor, por podermos dizer: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Aleluia. Algo diferente quando te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante